Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Matemática Discreta 2 e durante este vídeo eu vou estar apresentando uma forma de se representar um grafo de uma maneira relativamente mais literal, certo? Por meio de uma tabela. A representação de um grafo é muito importante porque vamos estudar posteriormente alguns padrões dentro de um certo grafo. Por exemplo, a gente vai ser capaz de dizer se dois grafos são essencialmente o mesmo que estejam desenhados relativamente diferentes. Então, a representação de um grafo vai ser muito importante. Aqui temos a representação por listas ou tabelas. Então, ó, neste primeiro caso aqui é o seguinte, ó, uma lista de adjacência, a gente vai chamar assim, de um grafo não orientado, é uma tabela contendo cada um dos vértices em uma coluna e os vértices adjacentes a ele em outra. Então, um exemplo seria este aqui, ó. Construa uma lista de adjacência para descrever o grafo a seguir. Então eu tenho este grafo aqui, certo? Tem esse pontinho C aqui, então A, B, C, D e E. Essas são as relações. Aqui eu tenho um loop no ponto D, né? C está aqui sozinho. Como é que eu descrevo, então, esse gráfico aqui por meio de uma lista de adjacência? Essencialmente, é bem simples, né? Por exemplo, eu vou olhar aqui A. Quem é adjacente a A? São os vértices que existe uma aresta indo dele para A. Por exemplo, B, D e E. Certo? A gente já estudou esse conceito em uma videoaula passada. Você pode estar indo aí na playlist, né, de matemática discreta. Vai ter lá uma videoaula onde eu falo de adjacência. Conceito de adjacência. O vértice B, por outro lado, ele tem adjacência a A e a E. O vértice C, por exemplo, não tem adjacência com ninguém. Fica sozinho aqui, não. A gente não coloca nada nessa linha. Tá certo? O vértice D, por outro lado, ele tem adjacência com A e com E e com ele mesmo. Então seria A, D, E. O loop dá uma espécie de adjacência com ele próprio. Então, A, D, E. E o vértice E, ele é adjacente aos vértices quem? A, B, D. É uma coisa bem simples de se fazer, né? É mais uma forma que a gente tem de representar um grafo. Talvez essa forma aqui tenha algumas vantagens para trabalhar certos tipos de problemas, tá certo? Agora, para o caso de um grafo orientado, esse grafo aqui você percebe que ele não tem orientação em suas arestas. Eu posso, se isso aqui fosse representando, sei lá, uma estrada ou alguma coisa do tipo, eu teria aqui, sei lá, estradas, né, um mapa, sei lá, uma rede de computador. Então eu teria o computador A se comunicando com B e B se comunicando com A, por exemplo. Então, assim, aqui não há um fluxo. Tá? Um fluxo de mão única. Então aqui, tanto se fosse uma informação, poderia ir de A para B, como de B para A. Já neste caso aqui, eu tenho um grafo orientado. Então, como é que a gente faz agora para representar por meio de uma lista? Para o caso de um grafo orientado, tomamos uma lista contendo o vértice inicial em uma coluna e os vértices finais a este vértice em outra. Certo? Então vamos pegar este exemplo aqui. Se eu tomar o A como vértice inicial, quer dizer, ele é inicial de alguém? É a primeira pergunta. Aí vamos analisar aqui, ó. O A, ele é o vértice inicial se eu considerar o caminho de A para C. Tá vendo? De A para C, ele é inicial. Então, o vértice final dele é C, por exemplo. Há mais algum outro vértice final para A? Não. Né? Veja que A sendo início, só tem fim em C. Por exemplo, o vértice B inicia-se nele e termina em A. Então, dado o vértice B, seu vértice final é o A. E somente este. Agora, olha o vértice C. Ó. De C é possível ir para onde? Para o próprio C, para B e para D. Então, dado C como vértice inicial, um loop, o vértice inicial e final coincidem, né? A gente viu isso numa videoaula também, pode estar voltando aí na playlist, procurar. A gente tem o seguinte, então, os vértices finais do vértice C são quem? B, o próprio C e D. B, C e D. Certo?
O vértice D, por outro lado, ele é inicial de quem? Do vértice E. Então, aqui no vértice final, eu boto o vértice E. E somente este, né? Agora o E. O E, ele é inicial de quem? Aqui de C. Então, eu posso ir de E para C. Certo? E o F? O F, ele é inicial de quem? Do E. Certo? Então, se eu olhar para uma tabela como essa e souber que ela é de um grafo orientado, provavelmente eu vou conseguir desenhar esse grafo. Certo? Muito provavelmente. Claro, há casos que pode ser que a tabela confunda um exemplo com o outro. Mas, assim, de modo geral, é uma forma de eu estar observando esse gráfico sem necessariamente olhar o seu desenho. Talvez eu queira ver a relação mais explícita entre seus vértices e ignorar um pouco o desenho. Talvez o desenho esteja muito complicado, né, muito emaranhado, seja um gráfico muito complexo. Talvez uma forma de olhar seja essa. Por exemplo, saber quem apresenta maior fluxo aqui. Se você analisar bem aqui, vou botar aqui um Ezinho, né, para ficar... Então, se você olhar bem, esse C aqui, ó, é o que tem mais saídas. Os demais, basicamente, tem uma saída só, né? Mas, assim, dá para você, então, tirar algumas observações, né, a partir da tabela, assim como você faria com o gráfico. Tá certo? Então, essa é a ideia da representação usando listas. Primeiro caso, eu tenho um grafo, digamos assim, não orientado, e aqui eu tenho um grafo orientado. Aí perceba que eu posso até falar de adjacência num grafo orientado, só que não fica legal, porque esse grafo aqui, ele tem uma certa hierarquia dos vértices, ou seja, nem todo vértice aqui, dado uma aresta, ele se processa do mesmo jeito. Então, A recebe de B, mas B não recebe nada vindo de A diretamente. Então, neste caso aqui, convém usar vértice final, vértice inicial, como definido ali, tá certo? Então é isso aí, espero ter entendido. Isso aqui é bem simples, né? Você pode estar olhando aí em qualquer outro material, é bem tranquilo de se entender, né? Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima.